O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita, parte 3. A doutrina espírita, como tudo que constitui novidade, tem seus adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a alguma das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem termos, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou irrevogáveis, mas sinceramente desejosas de se instruírem, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que fazem à doutrina provém da observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita leviandade e precipitação. Recordemos inicialmente, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que remota à mais alta antiguidade, produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem causas ostensivas conhecidas. Dali, propagou-se rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio provocou muita incredulidade, mas em breve a multiplicidade das experiências não mais permitiu que se duvidasse da sua realidade. Se tal fenômeno se tivesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência como uma nova luz. Nada haveria, pois, de impossível em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias, ou algum outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de muitas pessoas, aumentando a potência de ação, parecia apoiar-se na teoria, visto poder-se considerar o grupo como uma pilha múltipla, cuja potência corresponde ao número de elementos. O movimento circular nada tinha de extraordinário. Está na natureza, todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em pequena escala um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor dizendo, uma causa, até então desconhecida, podendo produzir acidentalmente, com pequenos objetos e em certas circunstâncias, uma corrente análoga à que arrasta os mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular, muitas vezes era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado em uma direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Nada havia ainda, nesses fatos, que não pudesse ser explicado pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores, atirar longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Supondo-se que os ruídos insólitos e as pancadas não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de alguma outra causa acidental, podia muito bem ser produzido pela acumulação de fluidos ocultos. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Mesmo sem sair desse círculo de ideias, havia ali uma matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizer, mas isso se deva a causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. De início, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências talvez não lhes fosse estranha. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves, sem considerar que o movimento poderia ser transmitido a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida por ser um objeto mais cômodo e porque todos se sintam mais naturalmente em volta de uma mesa do que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são às vezes tão pueris que não seria impossível a certos espíritos de escola se julgarem diminuídos, caso se ocupassem
com o que se convencionara chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado ao lado da varinha mágica. Qual, com efeito, o sábio que não teria julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Alguns, entretanto, bastante modestos para convirem em que a natureza bem poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade das suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e por não se ter produzido constantemente conforme a vontade deles e segundo o seu modo de experimentação, concluíram pela negativa. Não obstante, porém, o que decretaram, as mesas, pois há mesas, continuam a girar e podemos dizer como Galileu, e contudo elas se movem. Diremos mais, os fatos se multiplicaram de tal modo que hoje são aceitos sem contestação, não mais se tratando senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Pode-se inferir alguma coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele nem sempre produzir de maneira idêntica, segundo a vontade e a exigência do observador? Os fenômenos da eletricidade e da química não estão subordinados a certas condições? E devemos negá-los porque não se produzem fora essas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno dos movimentos dos objetos pelo fluido humano também tenha suas condições e deixe de se produzir quando o observador coloca-se no seu ponto de vista, pretende-se fazê-lo seguir ao sabor do seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que, para os fatos novos, pode e deve haver novas leis? Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo requer uma observação perseverante, atenta e por vezes muito longa. Mas objetam algumas pessoas, muitas vezes a fraude evidentes. Perguntar-lhe-emos, em princípio, se estão bem certas de que haja fraude e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava um sábio professor de física a fazer experiências o hábil escamoteador. Supondo mesmo que isso tenha ocorrido algumas vezes, seria razão de negar o fato? Dever-se-ia negar a física porque há prestidigitadores que se enfeitam com o título de físicos? É necessário, ademais, levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que poderiam ter em iludir. Seria então simples gracejo? Pode-se muito bem se divertir por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente seria tão fastidioso para o mistificador quanto para o mistificado. Haveria, além disso, uma mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e entre as pessoas mais sérias, mais honradas e mais esclarecidas, alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno.